Relacionamentos não curam o que você não olha em si. Como assim, Psi? Com uma certa frequência você diz que relacionamentos curam e agora você está dizendo que não curam? É que eu acredito que o relacionamento sozinho, ele não vai curar. É necessário outros fatores para que de fato essa cura que nós buscamos para termos mais qualidade de vida, mais saúde mental e emocional, de fato aconteça. E qual é o segredo então? Eu acredito que o autoconhecimento, né, a autodescoberta, a consciência sobre quem nós somos, o que a gente gosta, nossos princípios e valores, como a gente reage diante das situações, mais bons ambientes e boas relações é o que de fato promovem essa cura. Todos nós desejamos, ou em algum momento desejamos, viver um relacionamento amoroso, saudável, leve e feliz. Mas como que a gente pode buscar um relacionamento com conexão, intimidade, leveza, se a gente nem conhece o caminho para chegar até aí? Para mim, isso vale ouro. Esse entendimento vale ouro. Ele é a chave de muita coisa que nós, quanto seres humanos, buscamos. Hoje mesmo eu conversava com uma amiga que também é psi e nós refletimos como não ter consciência dessas crenças pode nos levar a ter atitudes e até posicionamento dentro da relação que leva de fato a esses conflitos, a essas tribulações, para que comprove que aquilo que foi dito de fato é real. E essa crença vai se passando, né? De pessoa para pessoa, de geração para geração. E o quanto será que de fato isso é uma verdade absoluta? E aí vem a questão da autoconsciência, da autodescoberta, do autoconhecimento. Poxa, essa pode ser a verdade da outra pessoa, mas será que é a minha? E o que eu posso fazer para que essa não seja a minha verdade? E nós, dentro do nosso conhecimento e entendimento, nós compreendemos que é essa caminhada do autoconhecimento. Quanto mais os membros do casamento, né, os cônjuges, têm autoconhecimento, desenvolve essa autoconsciência, busca recursos para mudar, mais fácil é de fato essa história tomar um rumo diferente e de fato esse relacionamento ser leve, saudável, que é o desejo de todas as pessoas que entram, né, numa relação. Você consegue entender que essa reflexão toda sobre a importância do autoconhecimento, ela vale ouro para você que deseja viver uma relação saudável, duradoura, leve, sem tanto conflito. Não posso dizer sem conflito, porque nós estamos falando de duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Que sim, a gente se conecta com pessoas parecidas com nós, parecidas, não iguais. Então, as diferenças, quando elas surgirem, elas vão gerar conflito. Mas um casal desenvolvido emocionalmente, ele vai conseguir lidar com esse conflito com muita sabedoria. Esse conflito vai ser resolvido e isso não vai abalar o relacionamento. Pelo contrário, geralmente a gente vê que fortalece. Porque a partir daí as pessoas se conhecem mais uma a outra, descobrem recursos quanto casal para lidar com essas circunstâncias e eles saem muito mais fortalecidos para os próximos desafios que a vida 2 traz. Isso também impede com que você entre numa relação buscando preencher um vazio, uma carência, que traz esse desequilíbrio na relação porque você não consegue, de fato, demandar. Melhor, não consegue entregar ao outro, você só demanda a ele uma necessidade emocional. E quando essa necessidade ela não é suprida, acaba gerando frustração, sentimento de abandono, de rejeição. E é aí que o relacionamento, a parte leve e saudável, começa a se perder. Porque a gente passa a ter que entender, como eu não tenho esse autoconhecimento, que o problema está no outro. É o outro que não demonstra, é o outro que não faz, é o outro que não me ama. Quando, na verdade, o que o outro está fazendo não está sendo bastante, porque a minha expectativa está muito alta, porque eu espero que ele supra todas as minhas necessidades emocionais. E aí aonde é para ver a troca de amor, de carinho, de bons momentos, se torna a repetição de dores antigas, se torna a repetição de mais uma história frustrada, de mais um casamento frustrado, e aí reafirma a ideia de que se relacionar é muito difícil, que hoje em dia as pessoas não querem nada sério, tá, mas e o que eu tô fazendo? O quanto de fato eu tô me desenvolvendo
para eu ser essa pessoa também que vai agregar na vida da outra pessoa, ao invés de somente eu procurar alguém que faça isso por mim. Eu costumo pensar que o relacionamento, ele é como um espelho. Se você está dentro desse processo de desenvolvimento, de autodescoberta, de autoconhecimento, de cura, você tem uma tendência a se conectar com alguém que está vivendo o mesmo que você, que está buscando o mesmo que você. E aí nesse espelho, nessa troca do relacionamento, o que sobressai em você, o que fortalece em você, é justamente o que há de bom e saudável. Agora, se eu não estou bem, eu me conecto com a outra pessoa que provavelmente também não está. E aí o que sobressai é justamente o lado sombrio, não saudável, ruim, como que você prefere chamar. E é nesse momento que emerge a insegurança, o medo. Então, vou dar um exemplo para você. Se eu sou uma pessoa muito insegura comigo mesma, se eu não reconheço as qualidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho, a pessoa que eu sou, quando eu entro num relacionamento, essa parte vai entrar junto, vai se relacionar junto. E aí eu crio uma expectativa de que o outro haja de uma maneira que eu me sinta segura. Mas como a minha insegurança é muito grande, nada do que ele faz é o bastante. Então eu tô sempre insegura, eu tô sempre com medo, eu começo a duvidar do que ele me diz, eu começo a tentar controlar, eu começo a querer que ele fique mais junto comigo, saia menos com os amigos, enfim, porque eu tenho medo de ser traída. Então, eu já tinha essa insegurança antes, eu entro dentro dessa relação, como ela é um espelho, ela intensifica os meus sentimentos, e o pior é que eu exijo que o outro tenha que lidar com essa minha demanda. E ainda assim, eu quero que essa relação dê certo. Mas será que a questão tá na relação ou tá em mim? Eu não sei você, mas esse assunto, ele abre um triplex na minha cabeça. E é por isso que o relacionamento ele se torna um pilar fundamental para quem quer construir um relacionamento saudável, duradouro, leve, com respeito, intimidade, conexão, porque tudo vai partir de mim, primeiro da relação comigo. E eu sei que esse assunto, a importância do amor próprio, do autocuidado, tá um pouco batido, mas a minha ideia foi tentar mostrar para vocês um pouco mais do porquê isso é tão importante e o quanto a falta disso impacta na qualidade de uma relação e de uma vida. Então eu convido você a parar por um momento, até se quiser dar uma pausa aqui no vídeo, e avaliar um pouco o teu relacionamento. Sabe aquelas tuas queixas? Tenta ver se realmente é sobre o outro, é sobre a relação construída, ou isso tá falando de você. É algo que precisa ser desenvolvido em você. Como no exemplo da insegurança, é você que precisa desenvolver segurança. Se o teu parceiro ou a tua parceira já faz o que está no alcance dele ou dela, para de fato você se sentir segura. Isso é um outro ponto bem interessante, porque quando as pessoas me procuram para terapia de casal, eu acredito ser importante a gente avaliar a demanda, porque nem sempre essa demanda é para terapia de casal. Às vezes é para uma terapia individual. Às vezes é um membro que precisa se fortalecer e para isso ele precisa do espaço dele, que a psicoterapia individual proporciona, para que ele se desenvolva quanto pessoa. E isso vai repercutir, aqui eu falo muito de relação amorosa, mas repercute em todas as relações que o indivíduo nutre, seja ambiente de trabalho, familiar, qual for. Se conhecer é o primeiro passo para amar com maturidade, para viver com maturidade. Então, meu convite é para que você se conheça e saiba que a psicoterapia, além de ser uma técnica baseada em ciência, ela é um lugar seguro, onde você pode ir no mais íntimo do teu ser, gerar a maior intimidade contigo, a maior conexão, a maior descoberta, em segurança. Então, saiba que ali existe uma ferramenta riquíssima para esse caminho e que você não precisa trilhar ele sozinho. Até o próximo vídeo.